Fala equipe, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da SalvaMac. Eu sou o Eduardo Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma das coisas mais importantes para uma empresa, que é o atendimento ao cliente, atendimento ao público. Então nós vamos dar 8 dicas de um bom atendimento ao público. Tá curioso? Vem comigo! Então, pessoal, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa a notificação, dá um curtir nesse vídeo, que isso aí é muito importante pra gente, faz com que esse vídeo se torne mais relevante e o YouTube mostre para mais pessoas. Dessa forma a gente desenvolve o canal, consegue trazer mais conteúdo bacana para vocês aí. Certo? Então, a gente tem 8 dicas, né, fundamentais para um bom atendimento ao público. Antes dessas 8 dicas, eu quero falar uma outra coisa que é fundamental e é a regra mestra do bom atendimento ao público, que é: trate todos iguais, todos da mesma forma, sem discriminação, sem preconceito, independente de cor, de raça, de credo, de sexualidade, de classe social, independente. Trate todos da mesma forma, tá? Então aqui na SalvaMac a gente atende todos iguais, seja no Alphaville, seja na vila lá mais humilde, seja independente. Qualquer lugar a gente trata todos da mesma forma, fazemos os orçamentos sempre da mesma forma, sem diferenciar ninguém, sem discriminar ninguém, dando sempre a mesma atenção para todo mundo. Tá? Então isso é a regra de ouro, é a principal de todas. Tá? Agora vamos às 8 regras, as 8 dicas para um bom atendimento. Vamos lá, dica número 1. Foque no cliente. Tá? Então focar na satisfação do cliente, focar ali no momento que você está atendendo o cliente, recebendo ele na sua loja, ou você está indo até a casa dele. Bom, no momento que você está conversando com o cliente. Então, dê total atenção, foque no seu cliente, tá? Dá atenção à solução daquele problema, do que ele está te levando. Depende se ele está procurando um produto na sua loja, ou se ele está com algum defeito no equipamento dele, independente do que for. Foque na solução dele, foque no atendimento dele. Transmita segurança no que você está falando, confiança no que você está falando. Tá? Por exemplo, na SalvaMac, a máquina lá do cliente está com problema na bomba de drenagem. A gente vai fazer lá a análise, vai ver o que é o defeito, né? E vamos passar para ele, ó, seu defeito está na bomba de drenagem. Estou passando confiança, está mostrando para o cliente. Agora é diferente se eu chegar assim para o cliente e falar assim, vai lá, faz os testes e tal, fala, eu acho que o defeito está na bomba de drenagem. O eu acho, você não está transmitindo a confiança necessária. Né? Então você tem que ter essa confiança do que você está falando, mostrar isso para o seu cliente, isso é muito importante. Né? E o cliente ele tem que se sentir importante. Então você dando essa atenção, você conversando, prestando atenção nos detalhes ali na conversa, dando foco naquele momento, o cliente se sente importante e ele vai ficar satisfeito. Dica número 2. Sempre cumprimente seu cliente. Tá? Então use bom dia, como vai, né, como que você está. Isso mostra acolhimento. Né? E o acolhimento é muito importante. O cliente gosta de se sentir acolhido. Né? Então sempre use também palavras como com licença. Nós da SalvaMac, como atendimento na casa do cliente, sempre antes de entrar na casa do cliente, a gente espera o cliente entrar primeiro, convidar, e usar com licença, né, posso entrar. Isso é muito importante, esse tipo de trato, essas boas maneiras, né? E sempre agradeça no final, né, do serviço, no intervalo dele, muito obrigado, no caso dos homens, muito obrigada, mulheres, né? Usar o obrigado, obrigado. E são formas assim de ter um bom relacionamento, né? O cumprimento gera vínculo, né? Agora vamos para a regra número 3. Chame o seu cliente sempre pelo nome. Né? E também já entra junto com a regra número 2 de cumprimentar. Então, quando você for iniciar uma conversa com o seu cliente, se apresenta, fala seu nome e pergunta o nome do cliente. Aí começa você a tratar o seu cliente pelo nome. Por quê? Porque isso gera um vínculo. E esse vínculo ele gera confiança, né? E conduz todo o bom atendimento e você consegue fazer um atendimento mais personalizado. Voltando, o cliente tem que se sentir importante. Então, se você faz um atendimento personalizado, ele se sente mais importante. Né? Então, isso é fundamental também. Já a quarta regra do bom atendimento ao cliente é ter paciência para escutar.
tá? Então você não pode interromper o seu cliente, a hora que ele está falando, você escuta com paciência, absorve o que ele está te falando, presta atenção no que ele está te falando, né? Concentra-se ali em ouvir, entender o que ele está te passando de informação, para você poder até também conseguir realizar o seu serviço de forma adequada, né? Por exemplo, na salva-máquina, tem que prestar atenção, o cliente está explicando o defeito, está falando, muitas vezes a gente está ali arrumando a máquina, ele começa a falar de outros assuntos, isso também é legal, porque você gera confiança, gera um vínculo, né? Gera um tratamento personalizado, isso é muito bom. A chance de você perder um serviço, perder uma venda, quando você tem um vínculo com o seu cliente, é muito baixa. Então, o saber ouvir é muito importante, porque às vezes o cliente está ali falando, mostrando o que ele quer, e nessa conversa que você está tendo com ele, você pega algumas sutilezas de um bom atendimento, do que ele precisa de fato, né? Então, o saber ouvir o cliente é muito importante. Se for o caso, em alguns atendimentos, até às vezes anotar o que ele está te falando, né? Por exemplo, se você é um desenvolvedor de software, por exemplo, então é importante você anotar ali tudo que ele está te passando de informação, o que ele quer no software dele, né? Se você é um vendedor, o que ele quer no produto, o que ele está buscando, né? Então isso tudo é muito importante. Bom, a quinta regra parece algo simples, mas é fundamental, que é o seja cortês, né? Então você tem que atender seu cliente sempre sorrindo, sempre feliz, tá? Porque a gentileza, ela mostra abertura, mostra que você está querendo receber a pessoa e você está disposto a atender ele da melhor forma possível, tá? Eu sei que não é fácil, muitas vezes a gente está com dificuldades na nossa vida pessoal, mas é fundamental que no profissional, quando a gente está atendendo o cliente, a gente está sempre feliz, sempre sorrindo, tá? Isso que nem eu falei, mostra segurança, mostra abertura, tá? Isso é muito importante. E a gente tem que tomar uma atenção especial, principalmente com os idosos, porque às vezes os idosos, às vezes pela certa idade, não conseguem acompanhar muito bem o raciocínio quando você está explicando alguma coisa. Então é importante você estar prestando atenção, ver se ele está acompanhando o raciocínio, se ele está compreendendo o que você está falando. Certo? Vamos para a próxima dica. Bom, a sexta dica é prestar atenção nas palavras que você usa, tá? Então a forma que a gente se comunica é muito importante no relacionamento com o cliente. Então é evitar diminutivos. Por exemplo, fulano deu uma saidinha. Quer deixar um recadinho? Não, diminutivos assim, sabe, gera uma coisa um pouco informal, tá? Não é bacana. Outra coisa é evitar apelidos, tá? Apelidos também gera informalidade. Tanto o apelido pessoal, aquele que é daquela pessoa, como apelidos genéricos, como querida, oi Flor, precisa de alguma coisa, Flor? Entendeu? Isso irrita, assim, você não cria personalidade. Lembra aquilo que eu falei da personalidade do cliente, que o cliente gosta da personalidade, num atendimento personalizado? Então quando você chama, principalmente com apelidos genéricos, parece que você está com aquele roteiro preparado na sua cabeça, né? Então isso também não é legal, né? Porque ele gera essa falta de profissionalismo. E preste muita atenção na forma como o seu cliente fala. Por quê? Porque às vezes o bacana é você não usar gírias, né? Não usar gírias, porque gírias acabam também tornando a conversa mais informal, né? E não tanto profissional. Só que se seu cliente, por exemplo, você vai atender um cliente que ele é acostumado a falar muita gíria, fala muita gíria. Você também tem que passar a informação da forma que ele entenda. Então, às vezes, naqueles casos específicos, é bacana você usar um pouco de gíria, tá? Então, ficar atento sempre nessa forma de comunicação do seu cliente para ver qual que é a melhor forma de você tratar. Mas, de regra geral, é evitar diminutivos, evitar apelidos e evitar gírias. Sétima dica, também ela vai em encontro ali a comunicação, que é usar o tom de voz adequado, né? Então você não pode nem falar muito alto e nem muito baixo, né? Porque muito baixo o cliente não consegue entender o que você está falando. O muito alto você acaba irritando o cliente. Então você tem que falar num tom moderado de voz, né? Passando a informação de forma coerente, articulando bem as palavras, né, com uma boa dicção, né? E você tem que ter certeza que seu cliente entendeu a informação que você quer passar. Então procure um feedback do seu cliente, às vezes um feedback corporal, ele acenando assim com a cabeça que está entendendo. Então isso também é bem bacana você perceber. E na pior das hipóteses, assim, numa último recurso, perguntar, entendeu o que eu falei? Né? O que eu falei? Perguntar para ver se a informação ficou bem clara. A oitava dica, que para mim é uma das dicas mais importantes, é entregar sempre mais que o esperado. Tá? Então sempre entregue mais que o esperado, entregue mais do que o seu cliente está procurando, mais do que o seu cliente contratou, mais do que o seu cliente espera. Tá? Alguns exemplos. Bom, primeiro, antes dos exemplos, né,
Atender no prazo é obrigação, tá? Então, se você prometeu um prazo, cumprir ele é obrigação, tá? Não tem desculpa para isso, tem que cumprir no prazo, esse é o mínimo que se espera. Atendimento no horário, se você já agendou um horário, cumpra aquele horário, tá? Esse é o mínimo, tá? Então, isso é obrigação, tá? Agora, alguns exemplos do que atender melhor, o que atender com mais. Por exemplo, na Salvamac a gente recolhe algumas vezes a máquina para fazer a troca da mecânica. A gente pede um prazo de aproximadamente uma semana para fazer todo o serviço. Mas na maioria das vezes, eu acho que 99% das vezes, a gente entrega antes. A gente entrega com 4 dias, 5 dias, 3 dias, tá? Para atender o cliente antes, atender mais, entregar mais. Eu prometo ali para uma semana, entrego com 3 dias, tá? Agora, o que não pode é eu prometer com 3 dias e entregar com uma semana, né? Isso de forma alguma, né? Prometer com 3 dias e entregar 3 dias é obrigação. Então, prometer com uma semana, entregar em uma semana é obrigação. Entregar em 3 dias é um plus, é um a mais, tá? Isso é muito legal. Outra coisa, por exemplo, se é um vendedor numa loja de calçados, por exemplo. Aí o cliente chega lá na loja de calçado, eu gostei desse calçado aqui, número 44, que é o que eu calço. Aí o cara vai lá, o vendedor vem e volta só com aquele calçado 44. Ele fez o que eu pedi. Agora se eu chego lá, quero esse calçado aqui 44. Ele vai lá e traz 3, 4 modelos diferentes próximos do que eu quero. Não adianta eu pedir um tênis branco, o cara me vem com tênis preto. Não, eu não quero tênis preto, eu estou procurando tênis branco. Então traz 2, 3 opções de tênis branco, um pouco diferentes do que eu quero. Isso é bacana, pode gerar, né, uma outra venda, às vezes até uma segunda venda, né? Então isso é bacana atender a mais, mostrar que você quer resolver o problema do cliente, tá? Já teve caso de eu chegar numa loja de calçado, quero esse tênis aqui branco. O cara volta, não tem esse. Aí eu simplesmente virei e fui embora. Agora se o cara, não, Eduardo, esse não tem, mas eu tenho esse outro branco aqui. O que você acha? Vamos dar uma olhadinha? Porque ele está focando no resultado do cliente, na solução do problema dele, né? E fazendo mais do que eu pedi, né? Então é bem bacana. Num caso também de clientes, vamos dizer, clientes internos de uma empresa, porque a gente está numa empresa, a gente tem clientes internos e clientes externos. O chefe te pede um relatório. Você promete o relatório para daqui 3 dias. Você entrega com 1. Você está fazendo mais do que você foi pago para fazer, mais do que foi pedido para você, mais do que é esperado. Isso é muito importante, né? Então, sempre faça mais do que é pedido, do que é esperado. Certo, gente? Então, foram aí 8 dicas e mais aquela primeira sementinha de ouro lá, a regra de ouro, que é fundamental para um bom atendimento, para a gente atender bem nossos clientes, criar satisfação, fidelizar nosso cliente, tá? E com certeza você tendo clientes felizes, você vai prosperar no seu negócio. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.